Olá, alunos da disciplina de Análise de Dados do curso de Gestão de Dados da Universidade Federal do Piauí. Eu sou o professor Arno Magalhães e aqui estão os meus contatos em caso de dúvidas após a aula. Nessa aula, vamos continuar o assunto de operações vetoriais e matriciais com NumPy. Vamos ver aqui indexação de arrays NumPy. Só para revisar, estão aqui os nossos arrays, né? Nós temos primeiro o vetor. Ele é um array em uma dimensão, né? Então ele tem apenas o eixo zero. Se eu for verificar o formato dele, dá um shape no vetor, ele vai me retornar 4,0, nada, melhor dizendo, né? Sendo que aqui é um vetor de 4 colunas, né? Posso ter também o meu array de duas dimensões, que é a minha matriz. Então, nesse caso, ele tem o eixo 0 e o eixo 1. O shape aqui, esse shape ele vai me dizer que eu tenho duas linhas por três colunas. E também nós temos aqui nossa array de três dimensões, no caso esse cubo. O shape de que ele tem os eixos 0, 1 e 2, no caso aqui. Se eu der um shape nele, ele vai dizer que eu tenho quatro linhas por duas colunas com profundidade 2. Então agora que a gente revisou nossos arrays, vamos começar nossa aula. Primeiro vamos importar NumPy e criar um vetor de 0 a 10 elementos. Então está aqui RR com 0 a 10 elementos. Vamos começar as nossas seleções, né? Indexações de seleção. Então primeiro aqui eu vou remostrar de novo o nosso array RR e vou agora indexar um desses valores, né? Então se eu quiser pegar um determinado valor aqui do meu array, eu posso simplesmente entre colchetes passar o valor do índice nesse meu array. No caso aqui eu passei o índice 8 e me retornou 8, né? Que é o mesmo valor do índice aqui que está armazenado, o valor do índice é o mesmo que está armazenado aqui no meu array. Eu posso também, ao invés de querer pegar apenas um determinado elemento, pegar um intervalo dentro desse meu array. Então, para isso, entre colchetes, eu boto dois números separados por dois pontos, onde o primeiro identifica o índice de onde eu quero a minha seleção, de onde eu quero iniciar a seleção, e aqui o final do índice de onde eu quero terminar a minha seleção, sendo que esse valor aqui é aberto, ou seja, ele não é incluso. Então aqui eu vou pegar o índice de 0 ou de 1 até 4, né? Vou pegar esse intervalo aqui. Então está aqui, fiz a minha seleção, aqui foi mostrado, os elementos de 1 até 4. Com essa mesma metodologia de seleção, eu também posso fazer a transmissão de dados. Então aqui eu estou selecionando o meu array ARR do índice 0 até o índice 4 e atribuindo, transmitindo o valor 100 a esse intervalo. Então está aqui, nesse intervalo, apenas nesse intervalo foi atribuído o valor 100. E também, vou mostrar agora para vocês vou refazer aqui nosso array, né? Então tá aqui, vou refazer o array de 0 a 100, 0 a 10. E vou fazer agora uma outra metodologia para vocês verem, que observarem o comportamento desses fatiamentos, né, dessas seleções. Então, aqui, nessa variável slice de RR, eu peguei uma fatia de 0 até 5 desse meu array, né? Então, tá aqui, slice de RR, de 0 até 5. E agora eu vou transmitir valores para essa minha fatia, né? Aqui no caso, como eu não passei nenhum valor de um lado nem do outro, quando eu não passo nada aqui no início, quer dizer que eu estou pegando do primeiro índice. E quando eu não passo nada no final, eu estou pegando até o final, né? Até o último índice. Então aqui eu estou pegando todos os valores do meu slice RR e transmitindo o valor 99. Então está aqui, foi totalmente modificado para apenas valores 99. Agora, se eu tiver a curiosidade de ver o que aconteceu com o ARR, que é o vetor original que criou o slice de RR, né? Se observar, eu vou ver que ele também foi modificado exatamente nos mesmos índices que eu modifiquei slice de RR. Isso acontece porque esse slice de RR, através da seleção que eu fiz para criar ele na realidade não foi criado, ele fez apenas referências, ele não é um novo array, né? Então o slice de RR são referências aos valores dos índices de RR. Isso acontece porque NumPy, por padrão, não faz cópias de arrays, ele faz referências. E ele faz isso porque cópias são bastante caras, né? E imaginando que ele vai trabalhar com
milhares, milhões ou bilhões de valores, para ficar fazendo cópias a cada vez que eu quiser fatiar um vetor, vai acabar consumindo muitos recursos do sistema. Então o padrão dele é fazer referências. Mas se por acaso eu achar que realmente é necessário eu ter uma cópia desse vetor, se por exemplo eu achar que eu tenho que fazer modificações independentes no original e no novo, eu posso usar a função copy, né? Então aqui a rrcopy, ele está fazendo uma cópia do array arrcopy, ou seja, a rrcopy e a arr são dois arrays diferentes, que se eu fizer modificação em um, o outro não vai enxergar. Então, até o momento nós estávamos fazendo operações apenas em matrizes de uma dimensão, em vetores. Agora nós vamos fazer operações em matrizes de duas dimensões, né? Então, para começar, eu vou criar a minha matriz, né? Tá aqui, através do np-array, eu vou passar essa lista e vou criar essa minha matriz aqui, AR2D. Tá aqui a minha matriz criada. E se eu for fazer a indexação passando apenas um valor, ele vai pegar a linha da minha matriz. Isso porque a matriz tem dois valores, né? A linha e a coluna. Se eu passo só um, ele vai achar que eu estou querendo pegar a linha. No caso aqui, ele pegou a linha de índice 1, né? Que é essa segunda linha aqui. Mas eu posso também querer pegar um determinado valor. Aí sim eu tenho que passar tanto a linha como a coluna. Então aqui em 1, 0, eu estou querendo pegar a linha de índice 1 e coluna de índice 0, valor 20, né? Agora, vou mostrar como selecionar intervalos de uma matriz. Para isso, eu vou aqui mostrar de novo a nossa matriz, para a gente enxergar ela. E aqui, eu passei dois intervalos, né, duas seleções separadas por vírgula. Essa aqui corresponde à linha, né? Então, estou pegando da linha, da primeiro elemento, primeiro índice da linha, no caso 0, até o índice 1, né? Então, estou pegando 1, 0 e 1, essas duas primeiras linhas. E aqui na coluna eu estou dizendo que eu quero pegar a partir do índice 1 da coluna, essa primeira coluna, essa segunda coluna aqui, né, do índice 1, até o final, né? Então eu peguei esse intervalo de linhas e esse intervalo de colunas, para fazer a interseção dos dois desses quatro elementos, 10, 15, 25 e 30. Então estão aqui pegos os selecionados elementos da minha matriz. Existe também a possibilidade de eu fazer a seleção de valores de forma não sequencial, igual como eu fiz, através da indexação fence. Para mostrar isso, eu vou primeiro criar uma matriz aqui com vocês. Então, inicialmente eu criei uma matriz aqui de zeros, de 10 por 10. Então tá aqui, só tem zeros, tem 100 elementos aqui, 10 colunas e 10 linhas, 10 colunas, de 0 até 9, os índices, né? E agora eu vou povoar essa minha matriz com alguns valores. Para fazer isso, primeiro eu vou dar um shape 0 nela. Quando eu dou shape 0, eu estou dizendo que eu quero pegar a quantidade de linhas que eu tenho nessa matriz. Se eu desse shape 1, eu pegaria a quantidade de colunas. Como a quantidade de linhas e colunas desse exemplo é a mesma, vai dar no mesmo, né? Então, no caso, a ARR length, né? O tamanho de ARR é 10, né? E agora eu vou criar um intervalo, né? Deu um range aqui, só para vocês verem aqui como é que é esse range, daqui esse intervalo 0 a 10, né? E vou usar esse intervalo aqui, esse range, nesse meu para, né? Então eu vou fazer um para de 0 até 9 aqui, para percorrer as linhas da minha matriz ARR2D. E a cada linha que eu for percorrer, eu vou colocar nos elementos da minha linha o mesmo valor do meu índice dessa linha. Então aqui para mostrar para vocês, fica mais fácil para vocês entenderem, está aqui. Eu fui percorrendo cada linha dessa minha matriz e atribuindo a todos os elementos da linha o valor do índice da linha, né? Então ficou de 0 até 9. Agora com essa matriz aqui feita, eu vou fazer a indexação fence, né? Então vou tentar deixar aqui bonitinho aqui para enxergar tanto operação com a matriz, está aqui, a matriz e a operação. E aqui nessa indexação fence, entre colchetes, eu boto mais outros colchetes que dentro deles vão ter os números separados por vírgula de cada linha. Então aqui eu estou pegando a linha 6, 4, 2 e 7, de forma não linear, né? De forma não sequencial. Quando eu executar esse comando, ele vai me mostrar uma nova matriz com as linhas que eu selecionei na ordem que eu selecionei. Então está aqui 6, 4, 2 e 7.
Então, continuando agora, nosso assunto da nossa aula, vamos fazer agora mais umas seleções agora, mas só que usando operadores de comparação. Então, vou fazer aqui mais um array, né? Com elementos de 1 até 10, né? Vou aqui no novo array. E quero agora selecionar os elementos do array que possuem valor 4, né? Se eu fizer assim, array maior que 4, ele não vai me retornar os elementos, mas ele vai me retornar um outro array, onde para cada elemento que não obedece a essa comparação, ou seja, que não é maior do que 4, ele coloca false, né? No caso de 1 até 4, né? Não tem o igual, então não cabe, né? E todos os que obedecem, todos os que são maiores que 4, ele colocou true, verdadeiro, né? No caso aqui, de 5 até 10. Eu vou fazer de novo essa operação aqui, esse array, mas vou jogar para essa variável aqui, um array de booleanos, né? Então, tá aqui e vou mostrar para vocês. Esse mesmo array que eu acabei de fazer, só que eu joguei na variável, né? E agora com essa variável criada, eu vou jogar esse meu array aqui que eu criei para dentro do próprio array de onde eu obtive ele, né? Então, em arr eu vou jogar esse outro array de booleanos. Quando eu faço isso, ele vai, através desse array de booleanos, me retornar apenas os índices que correspondem à verdadeira, a true, né? Do array booleano, né? Do bool arr, né? Então, dessa forma, eu posso selecionar apenas os elementos que correspondem a determinada comparação. Eu fiz dessa forma aqui porque é uma maneira mais fácil de vocês entenderem, né? Mas eu poderia colocar logo direto, ó. Em arr, eu vou selecionar todos os elementos de arr que são maiores que 4. Então, aquela mesma coisa que eu fiz está resumida aqui, ó. O mesmo resultado, né? Adicionalmente, eu poderia também passar para dentro dessa expressão várias variáveis aí que eu tiver, né? No caso aqui eu botei a variável 4, arr maior que x, né? Botei aqui para a variável x e deu o mesmo resultado, né? Então, essa aqui é uma maneira bem mais fácil de eu selecionar elementos do meu array, né? Também eu posso, além da fatiamento, eu posso também utilizar, fazer através de expressões booleanas, né? Com comparação, por exemplo. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês na aula. Na próxima, eu vou mostrar mais algumas coisas sobre NumPy para vocês.